Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das estruturas de controle de fluxo. Sendo mais específico, vamos estudar hoje o laço de repetição do while. Então, para nos recordarmos, tenho aqui um trecho de instruções com 9 instruções em sequência. Vimos anteriormente que eu posso selecionar um trecho dessa sequência de instruções. No caso, eu vou gerar uma sequência inicial de instruções de 1 a 3 e depois tenho o trecho selecionado de instruções que abarca as instruções de 4 a 7. Este trecho selecionado pode ser então determinado uma repetição do mesmo. Então eu vou ter, por exemplo, um número n de repetições. Então, após a execução da minha enésima iteração deste meu trecho, eu vou seguir a execução das demais instruções do meu código, no caso do exemplo, a oitava e a nona. Vamos então agora analisar a sintaxe do nosso laço de repetição do while. Então, em um dado momento do nosso código-fonte, vai se encontrar a palavra reservada do, que vai identificar o nosso laço em estudo. Depois eu vou ter uma chave que vai abrir o bloco do meu laço de repetição. Dentro do mesmo, eu vou ter, por exemplo, uma instrução. E aí eu tenho a chave para fechar o bloco, na sequência, palavra reservada while, entre parênteses, a expressão lógica e, após o fechamento do parênteses, o ponto e vírgula. O que cabe destacar? No caso do meu laço de repetição do while, mesmo que eu tenha apenas uma única instrução no laço, existe a obrigatoriedade da utilização das chaves sintáticas. E também, após o fechamento dos parênteses, que vai armazenar dentro do mesmo a minha expressão lógica, que vai controlar as iterações do laço, deve constar obrigatoriamente o ponto e vírgula. Dito isso, então quero destacar que eu posso ter mais de uma instrução dentro do meu laço de repetição do while. Então, posso ter N instruções. Certo? Então, só para ficar mais claro, o que eu tenho em preto sempre vai estar presente neste laço de repetição, pois faz parte da sintaxe do mesmo. O que eu tenho em vermelho vai ser substituído por o que vai vir a ser específico do meu código-fonte, onde eu estou utilizando o referido laço. Então, vou ter ao menos uma instrução e vou ter obrigatoriamente uma expressão lógica. O que está em azul é opcional, ou seja, eu posso muito bem ter um laço do while com apenas uma instrução e posso ter um laço do while com N instruções. Tá certo? Outro detalhe importante é deixar claro que, uma vez a expressão lógica sendo avaliada como verdadeira, dentro do laço eu tenho que ter ao menos uma instrução que manipule uma ou mais variáveis que estejam presentes na minha expressão lógica, para garantir que eu não vou ficar no loop infinito. Mas como efetivamente funciona esse laço? Ou seja, como que o meu processador da linguagem vai interpretar o mesmo? Então, temos a palavra reservada do, que vai indicar o laço de repetição, abro o bloco, vai ser feita a execução das instruções contidas no bloco, no final tenho a palavra reservada while e a expressão lógica que vai ser avaliada. Passa essa sequência de instruções enquanto a avaliação da expressão lógica resultar em verdadeiro. Tá certo? Então, vai ficar ocorrendo a iteração aqui enquanto a avaliação da expressão lógica for verdadeira. Quando a mesma for avaliada como falso, ocorre a saída do laço de repetição. Então, só para destacar, passa enquanto o resultado da avaliação da expressão lógica for verdadeiro. Vamos agora, então, retomar a análise do exemplo trabalhado anteriormente, com o laço de repetição while. Porém, agora nós vamos nos utilizar do laço de repetição do while. Vamos agora analisar então o código-fonte. Quero destacar que o programa que eu vou apresentar vai ser utilizado das funções de entrada e saída formatada. Logo, no mesmo, vai constar a diretiva de pré-processador include, que fará a inclusão da biblioteca de entrada e saída padrão, possibilitando que eu me utilize no meu programa das funções printf e scanf. Tenho agora a minha função principal main presente em todos os programas desenvolvidos com o uso da linguagem de programação C. Agora vou abrir o bloco da minha função principal. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou me valer de 4 variáveis do tipo primitivo float, com identificadores respectivamente n1, n2, média e maior média. Também vou me valer de uma variável do tipo primitivo int, com identificador contador. Destaco que na declaração da mesma estou fazendo a inicialização desta. Então, o valor inicial da variável contador será 1. Tenho agora o meu laço de repetição do while. Então, palavra reservada do,
chave que representa a abertura do bloco do meu laço de repetição. Primeira instrução contida no mesmo é um printf, que apresentará na tela a mensagem: digite a primeira nota do código %d, que indica que nesta posição será apresentado o conteúdo da variável contador, que no caso foi inicializada na declaração com o valor 1. Logo, a mensagem que efetivamente aparecerá para o usuário na primeira iteração do meu laço de repetição será: digite a primeira nota do primeiro aluno entre 0 e 10. O valor agora fornecido pelo usuário será lido e armazenado na variável N1 por meio da execução do scanf. Na sequência, tenho mais um printf que na primeira iteração do laço apresentará a seguinte mensagem na tela: digite a segunda nota do primeiro aluno entre 0 e 10. Na sequência, tenho agora a leitura do valor fornecido pelo usuário através do teclado e o armazenamento do mesmo na variável N2. Agora tenho uma instrução condicional if, que verificará se trata-se da primeira iteração do meu laço. Então, na primeira iteração, o conteúdo da variável contador é 1, então a avaliação dessa expressão lógica resultará em verdadeiro. Logo, será feito o cômputo da média do primeiro aluno e este será armazenado como o conteúdo da variável maior média, já que a única média computada até então, logo, é a maior dentre todas. Else, ou seja, se a avaliação da expressão lógica for falsa, em outras palavras, se eu não tiver na primeira iteração do meu laço de repetição, vai ser feito o cômputo da média e o armazenamento da mesma na variável média, e agora eu tenho uma instrução condicional que verificará se a média que acabou de ser computada é maior do que todas as outras computadas anteriormente. Se for o caso, o valor da variável maior média será atualizado com o valor da média que acabou de ser computada. Fecho o bloco do meu else e agora tenho a atualização da minha variável contador. O objetivo é fazer com que, em algum momento, o laço de repetição pare de ser repetido. Tenho agora, então, a chave que fecha o bloco do meu do while, palavra reservada ao while, entre parênteses, expressão lógica que vai controlar o número de iterações do laço, e após o fechamento dos parênteses, o ponto e vírgula. Destaco a necessidade, a obrigatoriedade deste ponto e vírgula. Tenho agora, então, aqui a minha expressão lógica que eu quero detalhar com vocês. Então, a mesma expressa contador menor ou igual a 4. Eu sei que talvez a definição da expressão lógica que controla o número de iterações de um laço de repetição seja o calcanhar de Aquiles dessa estrutura de controle de fluxo para quem está aprendendo a mesma. Então vamos fazer aqui uma simulação para verificarmos quantas iterações efetivamente vão ocorrer considerando essa expressão lógica. Então, na primeira iteração do laço, variável contador tem valor 1, a mesma foi inicializada na declaração. Então entro, vem com o valor 1 até aqui, aqui o mesmo é atualizado, passa a ser 2. Então, na primeira verificação da minha expressão lógica, eu tenho 2 menor ou igual a 4. Então tenho verdadeiro. Volto para fazer a segunda iteração do meu laço. Neste caso, quando chegar aqui no final, o valor vai passar a ser 3. Aí eu vou verificar. 3 menor ou igual a 4, verdadeiro. Volto para fazer a minha terceira iteração. Faço a iteração, chego no final, tenho o valor 4. Aí eu vou verificar 4 menor ou igual a 4, verdadeiro. Volto para fazer minha quarta iteração. Chega aqui, o valor vai passar a ser 5. E aí 5 menor ou igual a 4, a avaliação da expressão lógica resulta em falso. Saio do meu laço. Fiz 4 execuções do bloco contido no mesmo. Agora eu vou ter um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem: a maior nota final obtida foi código %f, com o ponto 2 entre o % e o f, indicando que vai ser apresentado na tela um valor em ponto flutuante com 2 dígitos de precisão, e este valor vai representar o conteúdo em memória da variável maior média. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Visando reforçar ainda mais a compreensão de vocês sobre as expressões lógicas que vão controlar o número de iterações de laços de repetição, eu quero destacar que existem possibilidades alternativas para a expressão lógica que vai controlar o número de iterações do laço de repetição que nós acabamos de ver. Também quero reforçar com vocês a aplicação do operador de incremento. Então, em outras palavras, eu vou substituir essas duas linhas que eu acabei de riscar por esta nova. Então, vejam aqui que o operador de incremento que estava sendo utilizado da forma pós-fixada, agora está sendo utilizado da forma pré-fixada. Isso significa dizer o quê? Que antes de efetivamente avaliar
a expressão lógica, o conteúdo da variável contador vai ser atualizado em memória. Então depois o valor atualizado que vai ser utilizado para a avaliação da expressão. Então notem que na primeira análise vai ser feita a análise se o valor do contador, que no caso vai ser 2, é menor do que 5. E aí eu vou ficar iterando. Notem que verificar se o valor é menor ou igual a 4 é equivalente a verificar se o valor é menor que 5. Então só para deixar claro aqui as possibilidades que eu tenho para expressões lógicas que vão controlar laços de repetição. E também reforçar o fato de que eu posso utilizar o meu operador de incremento na forma pós e pré-fixada. Vamos agora estabelecer uma comparação entre os dois laços de repetição vistos até então. Um aluno inicialmente poderia me questionar, poxa, eu já aprendi o laço de repetição while. Por que aprender o do while? Será que ele me traz algo diferente na sua execução? É isso que eu quero perguntar para vocês. Vocês conseguem identificar algo diferente na interpretação de ambos os laços? Vamos pensar aqui comigo. Começando pelo while. Então, no caso do while, acho que vocês percebem que o teste da expressão lógica que controla o número de iterações ocorre no início. Então, no caso de a análise da expressão lógica resultar em falso, de cara, isso significa dizer o quê? Que eu não vou entrar no laço. Consequentemente, a instrução ou as instruções contidas no mesmo não serão executadas. Então, cheguei no while e pulo para instruções que seguem o laço. No caso do while, cheguei no do while, vou executar a instrução ou as instruções e vou testar no final. Então, mesmo que na primeira análise da expressão lógica a mesma resulte em falso e eu já saia do laço, no caso do while, ao menos uma vez é executado a sequência de instruções contidas no mesmo, indiferente do resultado da avaliação da expressão lógica. Essa é a diferença fundamental entre esses dois laços. No caso do while, eu não tenho garantia nenhuma de que ao menos uma vez as instruções contidas no mesmo serão executadas. No caso do while, eu tenho a certeza que ao menos uma vez, indiferente do resultado da avaliação da expressão lógica que controla o número de iterações, uma vez será executada a sequência de instruções contidas no mesmo. Dando continuidade então aos nossos estudos dos laços de repetição, eu quero destacar que eu tenho certeza que um aluno atento já deve ter se perguntado sobre a possibilidade de, mesmo sendo solicitado um valor ao usuário, explicitando o intervalo ao qual o mesmo deve pertencer, o usuário venha fornecer um valor fora do intervalo especificado. Quero destacar que os laços de repetição eles podem nos ajudar nessa questão. Para que isso fique mais claro, vamos analisar um exemplo aqui, ou melhor dizendo, um trecho constante nos exemplos vistos anteriormente. Então, em um determinado ponto do código, temos um printf que apresenta a seguinte mensagem para o usuário na tela. Digite a primeira nota do primeiro aluno entre 0 e 10. O scanf então agora vai ler o valor fornecido pelo aluno e armazenar o mesmo na variável N1. E eu tenho depois a sequência do meu código. Analisando então esse trecho, a gente percebe que estou utilizando o código %f, então logo vou deduzir que a minha variável N1 é uma variável do tipo float. Neste caso, uma variável do tipo float pode armazenar valores menores que 0 e maiores que 10. Logo, não há nenhum problema em tempo de execução, caso o usuário forneça um valor fora do intervalo especificado, que é o intervalo fechado de 0 a 10. Com a utilização de laços de repetição, nós podemos reescrever o trecho anterior da seguinte forma. Então, tenho aqui o trecho anterior, né? Eu posso usar, por exemplo, um do while, e aí eu vou colocar esse trecho dentro do laço de repetição, fazendo com que vai ser feita a solicitação para o usuário de um valor, né, informando o intervalo ao qual o mesmo deve pertencer, é feita a leitura do valor fornecido. Aí notem na minha expressão lógica, se o valor fornecido pelo usuário para a variável N1 for maior que 10 ou menor que 0, não atendendo, né, ao intervalo especificado, a avaliação da expressão lógica vai ser verdadeiro, vamos voltar, solicitar novamente o valor e fazer a leitura. Então eu vou ficar iterando aqui até que o usuário forneça para N1 um valor que atenda ao que foi solicitado, tá certo? E isso a gente chama também de validação da entrada. Então, enquanto o usuário forneceu uma entrada inválida, eu vou solicitar novamente até que a mesma seja validada. Vamos então para o primeiro exercício da nossa videoaula de hoje e o sexto relacionado à codificação na nossa playlist. Faça um programa que receba números naturais fornecidos pelo usuário. Quando o usuário quiser parar a execução do programa, o mesmo fornecerá um número negativo. O programa deve retornar ao final a média dos números naturais fornecidos pelo usuário.
fazer 2 programas utilizando em cada uma das estruturas de repetição vistas. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de mais nada, é importante destacar que devemos ter uma compreensão adequada do enunciado e, consequentemente, devemos conseguir visualizar um algoritmo que venha solucionar o mesmo. No caso, nosso problema se resume a receber uma sequência de valores naturais fornecidos pelo usuário e determinar a média entre os valores naturais fornecidos. Só que nós não sabemos quantos elementos vão estar contidos nessa sequência. Então eu posso ter uma sequência com 3 valores naturais, uma sequência com 40 valores naturais, uma sequência com 15 valores naturais e assim por diante. O fato é que, com o que nós aprendemos até o momento, é impossível declararmos uma quantidade de variáveis que venha a atender essa demanda, já que nós não sabemos quantos valores vão pertencer a essa sequência de valores naturais fornecidos. Porém, para obtermos a média dentre os valores naturais fornecidos, não precisamos ter individualmente todos esses valores armazenados em memória. Eu posso ter, por exemplo, uma variável que vai ser um acumulador, na qual vou armazenar o somatório dos valores naturais fornecidos. E aí, de posse da quantidade de valores naturais fornecidos, eu posso dividir o meu somatório pela quantidade dos valores e obter a média dentre os valores naturais fornecidos. Logo, eu vou precisar de 2 variáveis, uma para armazenar o somatório e uma outra para armazenar a quantidade de valores naturais fornecidos, um contador. Só que fora essas 2 variáveis, eu também vou precisar de ao menos mais uma para ficar recebendo os valores naturais fornecidos nesta variável. Até porque dentre os valores que vão compor a sequência não vai representar um valor natural. Vai ser um valor negativo que vai indicar o final da sequência. Vamos então para a codificação. No meu programa, eu farei uso das funções de entrada e saída formatada. Logo, no mesmo constará a diretiva de pré-processador include stdio.h, possibilitando que eu me utilize das funções printf e scanf. Tenho a minha função principal, main, presente em todos os programas desenvolvidos na linguagem de programação C. Estou ali abrindo o bloco da minha função principal. No início do mesmo, vou declarar as variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, vou me valer de 3 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores num, contador e acumulador. Vou inicializar na declaração a variável contador com valor 0, considerando que inicialmente não foi fornecido nenhum valor natural. E no acumulador, onde eu vou armazenar o somatório dos valores naturais fornecidos, também vou atribuir o valor 0, considerando que inicialmente eu não tenho nenhum valor natural somado. Agora tenho o meu laço de repetição do while, a chave representando a abertura do bloco do mesmo. A primeira instrução contida neste é um printf que vai apresentar na tela a seguinte mensagem: entre com o número natural, entre parênteses, entre com o número negativo para sair. 2 pontos. O valor fornecido pelo usuário através do teclado vai ser lido por meio da execução do scanf e armazenado na variável num. Agora tenho um if, uma instrução condicional que vai verificar se o valor fornecido pelo usuário representa o número natural, ou seja, se num é maior ou igual a 0. Se for o caso, eu vou entrar no meu if, vou atualizar o valor da variável acumulador. Então, só para a gente se lembrar deste operador de atribuição mais igual. Então, no caso, eu utilizo mais igual quando o primeiro operando para a minha operação de soma é a variável na qual vai ser armazenada o valor resultante do cômputo da soma. Então, em outras palavras, eu vou consultar o valor da variável acumulador, vou somar o mesmo ao conteúdo da variável num e vou usar o resultado obtido através da avaliação dessa expressão aritmética para atualizar a variável acumulador. Na sequência, eu vou incrementar agora a minha variável contador, tá certo? Já que eu acabei de receber um novo valor natural. Fecho então agora o bloco do meu if. Vou agora fechar o bloco do meu laço de repetição do while. Então, chave, palavra reservada ao while, entre parênteses eu tenho a expressão lógica que vai controlar o número de iterações do laço após o fechamento dos parênteses, ponto e vírgula. Qual expressão lógica vai controlar o número de iterações do meu laço? Num maior ou igual a 0, ou seja, faça essa sequência de instruções enquanto o valor fornecido representar um valor natural. Quando o usuário fornecer um valor negativo para num, indicando que ele quer finalizar o programa, não vai ocorrer a entrada neste if e, consequentemente, vai ocorrer a saída do laço de repetição. Agora eu tenho um printf que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: a média dos
Nesse código %d vai ser apresentado o conteúdo da variável contador, que vai indicar a quantidade de valores naturais fornecidos pelo usuário. Neste código %f eu vou apresentar o resultado do cômputo da média obtida com base nos naturais fornecidos. Então, eu vou apresentar o resultado da avaliação dessa expressão aritmética. Quero destacar aqui que a mesma simplesmente vai fazer a divisão da variável acumulador pela variável contador. Porém, eu quero destacar aqui a utilização de um cast. Então, estou fazendo aqui uma conversão explícita. Lembrando, eu tenho a variável contador, um tipo inteiro, e aqui estou indicando que a mesma vai ser convertida para um float. Aí você pode se perguntar, poxa, mas por que eu faço uma conversão explícita, já que é de um tipo menor para o maior? Na verdade, eu quero explicitar para o compilador que neste ponto aqui vai ocorrer uma divisão real, já que um dos operandos vai passar a ser um valor real. Então eu estou transformando o meu inteiro em um real para possibilitar que eu tenha uma divisão real sendo aplicada aqui. Agora, por fim, eu tenho a chave que vai fechar o bloco da minha função principal. Contudo, eu quero fazer um questionamento a vocês. Se o primeiro valor fornecido pelo usuário for um valor negativo, o que vai acontecer na execução desse código? Eu vou ter uma indeterminação, né? Pois lembrem-se, eu inicializo a variável contador com 0. Se o primeiro valor fornecido for negativo, não vai ocorrer entrada nesse if. Consequentemente, eu não vou atualizar o valor de contador, ele vai continuar sendo 0. Quando eu chegar aqui no teste, para verificar se eu vou continuar iterando no laço, a avaliação da expressão vai ser falsa. Vou sair do meu laço. Então, vou continuar com 0 na variável contador. Vou fazer aqui a tentativa de uma divisão por 0. Então, como que eu resolvo esse problema, pessoal? A solução é bem simples. Esse trecho de código é exatamente igual ao que foi visto na solução anterior. Vai diferir apenas no fato de que eu não vou ter diretamente o meu printf, que vai fazer o cômputo da divisão entre o valor da variável acumulador e o valor da variável contador. Primeiro eu tenho uma instrução condicional que vai verificar se o meu contador é diferente de 0. Então, se contador for diferente de 0, eu entro no if e tenho o printf visto anteriormente. Else, ou seja, se não, em outras palavras, se o conteúdo da variável contador for 0, ele vai representar falso, eu vou para o else, e aí eu vou executar este printf, que vai apresentar na saída padrão a mensagem: não foi fornecido nenhum número natural. E aí eu tenho agora a chave que fecha o bloco da minha função principal. Vamos então para o código-fonte do programa que vai se utilizar do laço de repetição while. No mesmo eu farei uso também das funções de entrada e saída formatado. Logo, neste estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho minha função principal, estou abrindo o bloco da mesma. No início da função principal, eu vou declarar as variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, vou me valer de 3 variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores, respectivamente, num, contador e acumulador. Quero destacar que eu estou inicializando na declaração a variável contador com valor -1. Tenho agora uma operação de atribuição em cascata. Em outras palavras, estou atribuindo o valor 0 tanto para a variável acumulador como também para a variável num. Tenho agora o meu laço de repetição while. Aqui eu destaco o porquê de eu ter atribuído o valor 0 inicialmente para a variável num. Eu fiz isso para garantir que quando chegar na primeira vez aqui no meu while, a avaliação da expressão lógica seja verdadeira e, consequentemente, eu entre ao menos uma vez no meu while. Então, quando eu chegar pela primeira vez aqui, o valor da variável vai ser 0, então eu vou avaliar a expressão lógica 0 maior ou igual a 0, que vai resultar em verdadeiro. Entro no meu laço. Primeira instrução contida no mesmo é o incremento da variável contador. Então, notem que eu não estou fazendo nenhum teste para verificar se trata-se de um número natural e se for um natural eu vou incrementar. Eu sempre vou incrementar para cada iteração o número do contador. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu inicializei com -1. Eu inicializei com -1 aqui para corrigir o fato de que se eu sempre incrementar contador, eu vou incrementar o mesmo para o valor negativo, que não vai pertencer à sequência de valores naturais. Mas como eu inicializei com -1, eu vou corrigir esse problema. Na sequência, agora eu tenho um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem: entre com um número natural, entre com um número negativo para sair. O valor fornecido pelo usuário através do teclado vai ser lido por meio da execução do scanf e armazenado na variável num. Agora eu tenho um if que vai verificar se o conteúdo da variável num
representa um valor natural. Se for o caso, eu vou acumular o mesmo na minha variável acumulador. Agora eu vou fechar o bloco do meu while. Vou ficar aqui iterando enquanto o usuário fornecer valores naturais. Quando eu sair do laço, eu vou verificar se o usuário forneceu ao menos um valor natural, para evitar uma divisão por zero, né? E aí, se for o caso, eu entro no if e faço o cômputo do valor, da média dos valores naturais fornecidos e apresento para o usuário na saída padrão. Caso ele não forneça nenhum valor natural, o conteúdo da variável contador seja zero, falso, eu vou para o meu else e apresento na saída padrão a mensagem: não foi fornecido nenhum número natural. Fecho o bloco do meu programa, da minha função principal. Vamos só aqui simular para deixar mais clara essa questão do meu contador -1, que talvez nem todos tenham compreendido. Então vamos lá, inicializei contador com -1, atribuí 0 para num, cheguei aqui, a avaliação da expressão lógica foi verdadeiro, incrementei contador que passou a ser 0, solicitei um valor natural para o usuário, fiz a leitura, vamos imaginar que o usuário já forneceu de cara -3. Venho aqui, avaliação da expressão lógica falsa, não entro, chego no final, volto para testar, vou verificar se -3 é maior ou igual a 0, falso, saio do laço. Aí eu agora vou analisar o conteúdo da variável contador, que é 0, que vai corresponder a falso. Venho para o else e informo, não foi fornecido nenhum número natural. Tá certo? Vamos agora para o próximo exercício da nossa videoaula de hoje. Faça um programa que receba um número natural fornecido pelo usuário e retorne seus divisores em ordem decrescente na saída padrão. Fazer 2 programas distintos, utilizando em cada um uma das estruturas de repetição vistas. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Antes de partirmos para a codificação, eu quero só falar um pouco sobre a lógica que eu vou me utilizar para resolver o problema em questão. No caso, devemos receber um valor natural fornecido pelo usuário e determinar quais são os divisores desse número. Que estratégia eu vou me utilizar? Eu vou reservar uma variável para receber o número natural fornecido pelo usuário e uma outra variável auxiliar que eu vou utilizar para testar os potenciais divisores. Então, inicializo essa variável com o valor recebido para o número natural e aí vou decrementando esse valor até 1 e testando para ver quais são os divisores. Efetivamente, eu vou observar o resto da divisão inteira do meu valor fornecido pela variável auxiliar que eu estou testando os potenciais divisores. Vamos então para a codificação. Vou apresentar inicialmente o código-fonte de um programa que vai se utilizar do laço de repetição do while. Também vou me valer das funções de entrada e saída formatada. Consequentemente, então, terei no meu código a diretiva de pré-processador include, que fará a inclusão da biblioteca stdio.h. Tenho minha função principal, presente em todos os programas desenvolvidos na linguagem de programação C. Abro o bloco da minha função principal. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, vou me valer de 2 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente num e div. Vou ter um printf agora, que vai apresentar na saída padrão a mensagem. Digite um número natural. Através da execução do scanf, farei a leitura do valor fornecido pelo usuário e armazenamento do mesmo na variável num. Vou atribuir agora o valor fornecido para o usuário para a variável num para a variável div. Tenho agora o meu laço de repetição do while. Abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste é um if, que vai verificar se div é um divisor de num, ou seja, ele vai verificar em sua expressão lógica que controla a entrada no if, se o resto da divisão de num por div é igual a 0. Em outras palavras, se div é divisor de num. Se a avaliação da expressão lógica for verdadeiro, eu vou apresentar na saída padrão, por meio da execução do printf, a mensagem que vai indicar que o conteúdo da variável div é divisor de e o conteúdo da variável num. Vou agora atualizar o valor da minha variável div, decrementando uma unidade no mesmo, e agora eu tenho o teste que vai verificar se eu vou fazer ou não mais uma iteração no meu laço de repetição do while. Então fecho o bloco do laço, palavra reservada ao while, e entre parênteses a expressão lógica que vai controlar o número de iterações. Depois fechamento de parênteses, ponto e vírgula. A expressão lógica nada mais é do que a consulta do valor de div. Então se div for diferente de 0, eu volto para iterar mais uma vez.
Por fim, tenho a chave que fecha o bloco da minha função principal. Bom, partindo da premissa que vocês entenderam esse código-fonte, eu vou fazer o seguinte questionamento a vocês. Se o usuário fornecer um valor negativo, e aí, o que vai acontecer na execução desse meu programa? Pensem aí. Eu vou entrar no loop infinito, não é isso? Vamos ver aqui o exemplo. Então, foi solicitado um valor para o usuário. O usuário forneceu, por exemplo, -1, valor negativo. Esse valor foi atribuído para a div. Entrei aqui no do, executei o if, decrementei o valor que eu tinha em div. Era -1, passou a ser -2. Venho aqui e testo. -2, verdadeiro. Volto para iterar. Executo o if, decremento novamente, -3, volto. Testo, -3, verdadeiro. Volto. E eu vou ficar no loop infinito aqui. Pois eu não vou chegar ao valor zero para minha variável div. Como que eu corrijo isso? Temos aqui o código exatamente igual ao código anterior, né? Eu vou usar o laço de repetição para corrigir esse problema. Eu posso utilizar aqui, ó, o meu do while, colocando dentro do laço a solicitação do valor natural e a leitura do mesmo. Então eu vou validar a minha entrada. Então notem, se porventura o usuário fornecer um valor negativo para num, aí eu venho aqui para o teste, né, do meu do while, e eu verifico, o valor é negativo, aí eu vou verificar. Um valor negativo é menor que zero, verdadeiro, volto, solicito de novo. Então eu só saio desse do while quando o usuário fornecer o valor natural para a variável num. Então eu elimino a possibilidade dele fornecer um valor negativo. Tenho mais um questionamento para vocês. Se o usuário fornecer para a variável num o valor zero, o que vai acontecer com a execução desse código? Pausem o vídeo, vão lá, coloquem no comentário. Mais uma forma de verificar, né, o engajamento de vocês com relação às videoaulas. Partindo da premissa que vocês já fizeram isso, vamos voltar aqui para analisar o código juntos. Então aqui ocorreu a solicitação de um valor para o usuário. O usuário forneceu então o valor zero para num. A gente vai verificar. 0 é menor que 0? Falso. Não vai ocorrer a repetição do meu laço. Eu vou sair do laço de repetição. O valor contido em num, então, o 0, vai ser atribuído para a div e eu vou seguir adiante. Entro no meu do while. O que vai acontecer aqui no meu if? Eu vou ter que avaliar a expressão lógica. Consequentemente, eu vou fazer então a tentativa de divisão de 0 por 0. Então eu tenho a indeterminação aqui, uma tentativa de divisão por 0. Tá bom? Como que eu resolvo esse problema, pessoal? Vamos pensar comigo aqui. Eu vou simplesmente manipular esta única linha aqui, ó. Eu vou utilizar o meu operador condicional. Então vamos lá, eu vou eliminar essa linha. Então eu não vou simplesmente atribuir para a div o conteúdo de num. Eu vou, na realidade, ó, verificar se o conteúdo de num é verdadeiro, ou seja, diferente de zero. Se o conteúdo de num for diferente de zero, eu atribuo o conteúdo de num para a div. Se o conteúdo de num for zero, falso, eu vou atribuir 1 para a div. E aí quando nós entrarmos aqui, eu faço a tentativa de divisão agora de 0 por 1, sem problema nenhum. Tá certo? Vamos agora analisar o código-fonte do programa que vai se utilizar do laço de repetição while. O mesmo também fará uso das funções de entrada e saída formatada. Logo, terei no meu código a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a minha função principal, abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, farei uso de duas variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente, num e div. Destaco que eu estou inicializando na declaração a variável num com o valor -1. Agora tenho o meu laço de repetição while. Quero destacar aqui o porquê de eu ter atribuído inicialmente para a variável num o valor -1. Eu quero garantir que quando eu chegar no meu laço de repetição while, tenha pelo menos uma execução do trecho de código contido no mesmo, pois este fará a validação da entrada. Então quando eu chegar aqui no meu while, inicialmente o valor da variável num é -1, então eu vou verificar se a expressão lógica aqui me diz se -1 é menor que 0, no caso verdadeiro. Entro no while. Tem um printf, então, dentro do mesmo, que vai solicitar para o usuário que este digite um número natural.
Farei então a leitura do valor fornecido e armazenarei o mesmo na variável num. Fecho agora o bloco do meu while. Então perceba que eu garanti com a minha inicialização de -1 para a variável num, que quando eu chegar no while eu vou entrar pelo menos uma vez no mesmo. Entrei no laço, solicito o fornecimento da entrada por parte do usuário, leio o valor fornecido e agora volto para validar essa entrada. Então, enquanto o valor fornecido para o usuário for menor que 0, ou seja, for um valor negativo, eu vou ficar iterando. Então, só saio desse meu while quando o usuário fornecer um valor natural para a variável num. Agora, eu vou verificar se o valor fornecido para a variável num é diferente de 0. Então, se este for, eu atribuo o valor de num para div. Caso o valor fornecido seja igual a 0, eu vou atribuir 1 para div. Tenho agora o meu while. Então, enquanto eu tiver um valor verdadeiro em div, ou seja, um valor diferente de 0, eu entro no while, abro o bloco do meu laço de repetição e dentro vou verificar se div contém um divisor do valor contido em num. Ou seja, se o resto dessa divisão é igual a 0. Se for o caso, apresento na saída padrão a mensagem de que div é um divisor de num. Atualizo o valor de div, decrementando uma unidade no mesmo, para que em algum momento este passe a ser 0 e eu saia do meu laço while. Fecho então o bloco do meu laço. Agora fecho o bloco da minha função principal. Eu quero aqui, pessoal, fazer só uma ressalva. No enunciado era solicitado que nós fizéssemos ao menos duas soluções, onde em cada uma seria feita a utilização do laço de repetição visto. Então teria que ter uma solução com o do while e uma solução com o while. Essa solução aqui se utiliza do while para verificar os divisores. Então eu posso muito bem me valer do while para verificar a validação da entrada, ou efetuar a validação da entrada. Então eu posso muito bem ter essa solução alternativa aqui, que atende ao enunciado e ao mesmo tempo não precisa forçar um valor inicial para a variável num para poder me valer do while para a validação da entrada. Tá bom, pessoal? Então, feito essa ressalva, quero dizer que a nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar as suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Também fique à vontade para utilizar os comentários para externar se você conseguiu perceber a qual clássico se refere esse GIF com o qual eu acabei a nossa videoaula de hoje. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.